Vou tentar não... Mas alguma coisa você fez? Isso. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada pelo convite, professor. Desculpa o contratempo ontem, eu errei. Eu achei que a aula era hoje. Mas acho que é isso. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre TCE, manejo do TCE sem o catéter de pressão intracraniana. Eu queria falar assim, um pouco sobre como que eu pensei um pouco a aula, que ela não é propriamente uma aula sobre o tratamento em si, porque eu entendo que talvez o tratamento seja muito parecido, poucas diferenças, é muito mais sobre a abordagem, sobre como identificar, sobre como seriar. Então, a ideia era a gente dar uma revisada nas ferramentas não invasivas de avaliação da hipertensão intracraniana e qual a utilidade clínica, baseando mais em estudos, o que a gente tem, né? Então, existem várias ferramentas não invasivas, se vocês pegarem artigos de revisão ali, quando o catéter de pressão invasiva não está disponível, a gente vai ter algumas ferramentas de neuroimagem, entre elas ultrassom, principalmente através da bainha do nervo óptico, embora também o ultrassom do próprio parênquima encefálico também possa ser usado. Métodos com ultrassom, na verdade, também envolvendo o uso de Doppler, né? Tomografia, exame físico, e aí a gente vai ter algumas outras coisas que não tem muito aplicação clínica e que a gente não tem muito disponível, que são não são muito estudadas para esse contexto, então eu optei por a gente focar nas ferramentas que a gente tem mesmo disponível para guiar. E um pouquinho sobre críticas em relação... Não é uma aula de TCE com uso de PIC, mas eu optei por botar alguma coisa sobre de onde vem essa indicação e para a gente relativizar um pouco as indicações, principalmente, e uma sugestão, talvez, de abordagem, né? Então... Anatomia da bainha do nervo óptico, acho que vocês têm aula sobre isso, não vou entrar muito em como é que medir, enfim, mas a lógica é que existe um segmento retrobulbar do nervo óptico que é cercado ainda por um espaço subaracnoide que é distensível em contexto de hipertensão intracraniana. E que seria mais ou menos a mesma lógica de papiledema que a gente observa com fundoscopia, só que a gente conseguiria ver isso com métodos de imagem, que poderia ser, no caso, ultrassom, ou medindo o diâmetro com ultrassom, mas que poderia ser, inclusive, medir a bainha na tomografia, por exemplo, ou na ressonância, em outro método de imagem. Então, como medir? Uma revisada básica, né? A gente vai usar um probe de alta frequência para uma melhor definição. A maior parte dos estudos levam em conta esse corte aqui de 3 milímetros, atrás aqui do globo, da retina. Um eixo sempre perpendicular ao nervo, então cuidar, porque isso às vezes, se a gente não está num eixo bem legal, a gente pode subestimar um pouquinho a medida. Você pode medir em vários eixos, em vários planos. A maioria dos lugares acaba fazendo transverso, mas você poderia também fazer sagital e transverso, e fazer, em geral, a maior parte dos estudos fala a gente fazer uma média de 3 ou 4 medidas, né, não fazer uma medida só. E lembrar de medir o diâmetro externo, aqui, como a gente pode ver nessa imagem, né, que a gente quer medir a bainha de líquor em torno do nervo óptico, né, então é a medida externa. A medida do nervo em si não distende muito com a hipertensão intracraniana, isso também já foi estudado. E eu acho que uma dica interessante é lembrar um pouco do eixo do globo ocular, né? Então, normalmente a gente tem que mover o probe um pouquinho mais para a direção do probe mais temporal e inclinar um pouquinho mais nasal, né? Porque o eixo do nervo óptico é um pouco mais... A gente tende, às vezes, a botar aqui para frente mesmo, né? E aí acho que dá um pouco de diferença. A gente tem alguns estudos desde os anos 90, anos 2000. Esse é um estudo pequeno, mas que é um dos estudos mais citados até hoje, tem mais de 300 citações, só por curiosidade, dei uma olhada ontem, onde eles pegaram 37 pacientes que tinham catéter de PIC, e eles fizeram
78 medidas simultâneas de medir com o cateter de Pick e medir a bainha com o nervo óptico, né? Pick intraparenquimatosa. Então, é um dos estudos que diz que fala um pouco de cortes, né? Valores menores do que 5,8, provavelmente não associados a pique acima de 20, aí, com uma sensibilidade alta, uma especificidade também, e uma área sob a curva de 0,91, né? Então, parece talvez um exame um pouco útil num contexto de screening de hipertensão intracraniana. E os valores, a gente vai ter cortes bastante variados nos estudos, né? Claro que cada corte que a gente escolher vai gerar uma sensibilidade, uma especificidade diferente para hipertensão intracraniana. E também, até o que a gente considera hipertensão intracraniana, a maior parte desses estudos, provavelmente o corte era em torno de 20 mesmo, né? Então, o que a gente, aparentemente, assim, o que parece que é um consenso mais grosseiro, é que menor que 5 parece que é normal, maior que 6 parece que é alterado. Entre 5 e 6 a gente vai ter uma zona bastante cinzenta, a maior parte dos cortes na literatura vocês vão encontrar entre 5 e 6 e 5 e 8 mesmo, né? Isso para correlacionar com piques acima de 20, aparentemente. Uma coisa que não é, assim, muito bem descrita, tem poucos estudos, ontem até dei uma revisada, se alguma coisa recente sobre isso, sobre qual seria essa dinâmica da bainha do nervo óptico, né? Que isso é uma coisa um pouco questionável, né? Se, por exemplo, dependendo de quanto tempo for o insulto de hipertensão intracraniana, o tempo em hipertensão intracraniana, se essa distensão seja espontânea, por resolução, ou relacionado a alguma terapêutica que a gente tenha feito, né, drenou líquor, ou fez um salgadão, ou quanto que isso vai gerar de resposta também na medida da bainha. Se isso não seria talvez uma resposta um pouquinho mais lenta. Eu encontrei alguns estudos que não são de neurocrítico, hipertensão intracraniana, são pacientes ambulatoriais que tinham feito punção lombar antes, né, fazendo a bainha antes, faz a punção e aí faz a bainha depois. A única coisa um pouco mais próxima disso que eu encontrei é também esse estudo pequeno com 18 pacientes, que eram todos TCE com cateter de Pick, que ele media de 30 a 60 segundos antes, durante e 30 a 60 segundos após uma aspiração traqueal. E aí, aparentemente, ele conseguiu detectar mudanças importantes da PIC e, né, o paciente estava sendo aspirado, então isso causaria um aumento da PIC esperado, e a maior parte dos pacientes também com um aumento da bainha do nervo óptico. Também a gente pode ver um corte de 5, ele colocou com uma acurácia bem alta aí para identificar a hipertensão intracraniana, e de acordo com esse estudo, sugere que talvez a gente possa usar para mudanças rápidas. Eu acho que isso é bastante questionável, eu acho que, assim, minha opinião, uma porque é um estudo pequeno, e outra que eu acho que talvez isso possa mostrar um pouco para a gente também, de repente, eventualmente, um paciente que tem uma complacência ruim, talvez mais do que propriamente, né, manter. Acho que o cara que talvez sobe e melhora, é possível que se ele subiu com esse tipo de estímulo, é possível que ele já tivesse uma complacência um pouco alterada, é a minha interpretação. Essa dinâmica não está muito bem descrita. Entendo também que se o paciente, de repente, já tiver cranectomizado, ou que a gente não vai ter realmente o volume constante da caixa, e provavelmente a complacência também é alterada por causa disso, né, no sentido de melhorá-la, na verdade. E especialmente o quanto de tempo que o paciente já está sob um regime, eventualmente, de hipertensão intracraniana. Então, eu entendo que essa interpretação do quanto isso é dinâmico é uma coisa para a gente tomar cuidado. Isso é uma coisa que realmente não está clara na literatura. Tem poucos estudos. Em relação à curva de aprendizado, aparentemente, o que é descrito é que é pequeno ali, até em torno de 25 exames, se a pessoa não for muito proeficiente. E uma revisão sistemática sugerindo ali uma variação intra e interobservador pequena, até em torno de 0,2 e 0,3. Então, acho que no nosso corte 5 e 8, eu acho que ainda é razoável. Se realmente tiver 5 e 8 e 6, acredito que é porque realmente deve estar alterado, né? Eu acho que a maioria de vocês já deve ter feito exames. Eu acho que é difícil muitas vezes a gente encontrar o eixo, né? Em alguns desses estudos, mais ou menos, especialmente quando a etiologia era trauma, mais ou menos 1/3 dos pacientes sem possibilidade de realizar o exame, por lesão local, por dificuldade pelo menos em um dos olhos, né? Pelo menos 1/3 não conseguiu realizar. Mas parece que a variabilidade ali é pequena entre observadores.
Se eu puder sugerir uma bibliografia, uma ou duas aí dessa aula, talvez essa seja uma revisão sistemática interessante, onde os autores procuraram estudos onde havia uma comparação de uma medida invasiva, com catéter de Pick, com algum outro tipo de medida não invasiva, né? Alguma medida, basicamente, achados de exame físico, achados de imagem em tomografia, e alguns exames não invasivos, como bainha de nervo óptico, e alguns índices de Doppler transcraniano. São estudos, mais de 5.000 pacientes incluídos, e o corte foi que as medidas tivessem sido feitas praticamente simultâneas, no intervalo de 1 hora, para que pudesse representar mais ou menos o mesmo achado na tomografia e na PIC, ou na bainha de nervo óptico e na PIC, e assim por diante, né? Vou usar algumas tabelas desse estudo até para a gente dar uma guiada na discussão. Em primeiro lugar, em relação a exame físico, na verdade, né? Os achados que eles colocaram ali como perguntas na revisão sistemática se alguma dilatação pupilar ou se postura motora anormal, né, com Glasgow motor menor ou igual a 3, ou só o rebaixamento em si, né, com Glasgow menor do que 8, qual era a chance disso se correlacionar com hipertensão intracraniana, com piques acima de 20, né? E a gente vai ter aqui que sensibilidades e especificidades ruins, né? Porque a verdade é um pouco essa, né? Tem vários outros motivos para o paciente estar com a pupila dilatada, para o paciente ter uma postura motora anormal, motivos que são, digamos assim, extraneurológicos, né? Com certeza, se o paciente estiver chocado, se tiver muita impotência, qualquer outro confundidor sistêmico, mas também vários motivos neurológicos, alguns estruturais ou não, mas não necessariamente hipertensão intracraniana. E é um pouco o que a gente observa na prática, né? O paciente que já está rebaixado na UTI, que tem um TCE moderado a grave já desde a admissão por algum outro motivo, o nosso exame físico é muito pouco sensível para identificar, quando eu não tenho um catéter de Pick, se eu tenho hipertensão intracraniana ou não, né? O paciente já está rebaixado pelo motivo neurológico ou, eventualmente, estou falando muito dos pacientes com trauma, porque eles têm muitos outros insultos que também podem contribuir. Então, infelizmente, a gente sabe que o exame físico é pouco sensível para essa pergunta, né? A bainha do nervo óptico, aqui ele não coloca cortes, né? Cortes de acordo com cada estudo específico, mas aparentemente a bainha do nervo óptico com uma acurácia boa de 0,94 para hipertensão intracraniana. Aqui a gente está falando novamente de valores isolados, né? Assim, é um pouco complicado pensar isso de uma maneira dinâmica, e em cada um desses estudos foram condições diferentes, assim, de ter feito no primeiro dia, no segundo dia, que tinha ou não tinha hipertensão intracraniana antes, isso não era muito a pergunta, assim, mas aparentemente uma acurácia alta para a predição de hipertensão intracraniana. Métodos relacionados ao Doppler, né, e assim, eu botei aqui a área sobre a curva do IP, né, que acho que isso é uma coisa que é tida como, será que o índice de pulsatividade muito alterado estaria correlacionado com hipertensão intracraniana? E aparentemente não, com uma área sob a curva muito ruim, como vocês podem ver, praticamente jogar uma moeda. Então, em relação a Doppler transcraniano, índices relacionados à pulsatilidade não são recomendados para o diagnóstico. Existem menos estudos com Doppler que avaliaram índices relacionados a pico de fluxo e correlacionando com pressão arterial, né, que seria, assim, talvez uma medida um pouco mais grosseira de autorregulação. Talvez esse sim, com uma acurácia um pouquinho maior, 0,7 e tal, mas um intervalo de confiança muito grande, são poucos estudos. Então, de uma maneira geral, acho que o Doppler transcraniano, de maneira isolada, não é recomendado para diagnóstico de hipertensão intracraniana. E eu não tinha colocado, eu já tinha dado essa aula uma vez aqui, eu não tinha colocado nada sobre isso, não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, mas é porque acho que é uma coisa que vocês me perguntaram da última vez, né, medidas não invasivas. Tem até uma empresa brasileira que está estudando e comercializando essa tecnologia, que seria um transdutor de deformidade craniana não invasivo, que mediria essas alterações relacionadas tanto com a frequência cardíaca, com a pressão, e que poderiam nos mostrar uma curva que talvez seria grosseiramente parecida com uma curva de hipertensão intracraniana, não vai transformar isso num valor, né, então não é uma medida de pique, é muito mais talvez um
uma medida que poderia se correlacionar com complacência cerebral. São muito poucos estudos em humanos. Eu encontrei um estudo de validação deles com 7 pacientes, e tem vários estudos de relatos de caso, de uso, né? Então, eu acho que é uma tecnologia muito incipiente para a gente falar de qualquer tipo de aplicação clínica para correlação com a hipertensão intracraniana e muito mais para manejo e prognóstico, né? E um pouco para introduzir a questão da neuroimagem, especialmente para avaliação de sulcos e cisternas subaracnoides. A gente tem várias cisternas, dependendo aí da classificação que vocês encontrarem, né? Essas são as cisternas principais, silviana, supracelular, as cisternas perimesencefálicas, que vão ser as que a gente tem uma atenção especial para correlacionar com a hipertensão intracraniana, cerebelopontina, magna e pré-pontina. Entre elas, as cisternas da base do crânio, especificamente cisterna quadrigeminal, cisterna ambiens e cisterna crural. Cisterna magna já não mais tanto, mas principalmente cisternas perimesencefálicas, talvez as que mais se correlacionam nos estudos, como a gente vai ver, com achados de hipertensão intracraniana. Então, acho que é importante saber localizá-las na tomografia. Esse é um dos primeiros estudos que correlacionou a ausência ou a compressão das cisternas da base na tomografia de crânio como preditores de desfechos neurológicos ruins, e uma parte pequena desses pacientes, né, estavam também monitorizados. E aí, claro, cisternas comprimidas ou ausentes, muito correlacionadas com desfechos neurológicos ruins, né, em relação à morte, estado vegetativo persistente, e uma parcela alta dos pacientes onde a cisterna estava ausente, eles tinham realmente pique acima de 30. Né. Depois, até naquela revisão sistemática, a gente vai encontrar alguns poucos estudos mais recentes. Assim, a verdade é que a maior parte desses estudos, eles não é tão novo sobre isso, porque especialmente quando a gente fala do mundo mais desenvolvido, Europa, Estados Unidos, o uso de PIC já é uma coisa muito... Então, talvez seja uma coisa que não tenha sido muito alvo de grandes estudos recentes, né, um pouco mais antigo. A tomografia de crânio, eu acho que ela é um exame importante, não só para diagnóstico de hipertensão intracraniana, quando a gente não tiver o catéter, mas também para pensar que algumas lesões específicas têm significado prognóstico, né? Então, talvez, eu acho que isso pode ajudar a gente a interpretar achado de exame físico e também o que esperar desses casos, né? Então, aqui, a gente tem um estudo com mais de 1.000 pacientes com TCE, onde foi avaliada achados aqui, né, da tomografia de admissão. E quanto mais alterado esses achados aqui, eles basicamente criaram uma classificação de pensar, assim, lesões focais leves ou moderadas, até lesões difusas focais, ou lesões muito importantes focais e difusas, né? Além de hipertensão intracraniana. Então, essas alterações, quanto mais graves e hemorragia subaracnoide, parecem se correlacionar com desfechos ruins, além de características que a gente já sabe, né, de vários outros estudos, como idade, Glasgow na admissão, reatividade pupilar. E, mais importante talvez do que isso, né, esse é um estudo também com mais de 2.000 doentes, que avaliou os achados da tomografia de admissão através da classificação de Marshall, que é a classificação mais comum para achado de imagem em traumatismo. Correlacionou o Marshall com alguns outros achados individuais da tomografia para a predição de mortalidade em 6 meses, né? Apesar de que a escala de Marshall, ela acho que a mais tradicional ainda, a gente sabe que ela não tem uma acurácia assim tão boa para predição de prognóstico, né? 0,67 nessa amostra. Então, eles acabaram olhando, assim, de maneira individual, separada, alguns outros achados, né? Como desvio de linha média e tentando, assim, separar também o quanto que tinha de desvio, se as cisternas estavam normais, comprimidas ou ausentes, se tem hemorragia intraventricular, se tem hemorragia subaracnoide, e se tem algumas outras lesões pontuais, né? E aí aqui a gente pode observar na regressão o quanto isso parece que está relacionado com um desfecho a longo prazo, né?
como, por exemplo, principalmente aqui, as cisternas ausentes, 5,7 de odds para um desfecho ruim, né? As lesões focais é bastante curioso, né? Porque algumas parece que até é um sinal no sentido contrário, né? Eu acho que isso também, por isso que eu acho que TCE, às vezes a gente põe tudo mesmo numa mesma situação, né? Mas a verdade é que os pacientes são muito heterogêneos. É diferente um paciente que tem um epidural que foi drenado logo, né? Que era Glasgow 6, porque tinha um epidural com efeito de massa, bem drenado, atendido rápido, e isso é completamente diferente de um paciente que teve outros insultos secundários. Então, talvez as lesões focais, especialmente quando bem tratadas e logo e adequadamente, talvez não sejam assim tão importantes como outras lesões, né? Aqui são os achados desses modelos adicionando essas alterações, vamos dizer assim, progressivas, né? E as áreas sob a curva, assim, maiores, quando a gente consegue juntar todas essas alterações. E é esse estudo que levou ao score de Rotterdam, a escala de Rotterdam, que, na verdade, é um pouco melhor do que a escala de Marshall em termos de imagem, para a gente pensar em acurácia para predição, para prognóstico, né, desses pacientes, né. E é daí também o achado de que hemorragia intraventricular, hemorragia subaracnoide, mesmo que o paciente não tenha outras, apesar de que não são lesões em si que vão ser expansíveis, que vai precisar de tratamento cirúrgico, né, hemorragia subaracnoide principalmente, né, não seria o caso, mas são marcadores de gravidade. Se a gente pegasse o mesmo paciente que tem e que não tem, é um marcador de gravidade. Apesar de que o que a gente faz acaba que é Marshall mesmo, né? Mas por isso que é interessante a gente saber os achados da tomografia inicial para predição de prognóstico. Esse também é um outro estudo que correlacionou porcentagem de tempo acima de pique, né, com hipertensão intracraniana, acima de uma pique de 20, né, eu não consigo enxergar aqui direito, tá muito ruim, com desvio de linha média e ausência de cisternas, né. Então, assim, quanto maior o desvio, é meio ruim aqui, talvez não ideal, né, mas correlacionando o tempo acima de uma pique de 20, né, porcentagem do tempo acima de pique de 20, com o tamanho do desvio de linha média e com a ausência de cisternas da base. Então, essa mesma revisão sistemática colocou aqui uma sensibilidade, talvez ausência ou compressão das cisternas da base, com uma sensibilidade bastante alta para a predição de desvio de linha média, né? Uma especificidade bem menor. E desvio de linha média, talvez um valor um pouquinho melhor seria realmente um desvio de pelo menos 1 centímetro aí, né? Com uma sensibilidade baixa, mas com uma especificidade bem mais alta. E o score de Marshall, como a gente conseguiu, não tão bom para a predição de hipertensão intracraniana. A gente fala muito sobre isso porque acaba que é o exame que a gente mais faz, né, assim, talvez a gente pudesse extrapolar algum desses achados para ressonância também, mas também não vai ser muito provavelmente um exame que a gente vai fazer no contexto de hipertensão intracraniana, de um atendimento mais inicial. Então, acho que como achado de tomografia, eu acho que é razoável aí se basear por isso, que é o que a gente tem, na verdade. E um pouco agora sobre controvérsias em relação à indicação da PIC, não quero me estender muito, porque eu sei que vocês têm uma aula que é só sobre isso, mas é mais um pouco para a gente poder fazer o contraponto de onde vem essa evidência, né? Essa tabela está na 4ª edição do BTF, que fala um pouco sobre os estudos, de onde vem a qualidade da evidência em relação à indicação da PIC. A gente, inclusive, nessa última edição, eles vamos por assim, reduziram a indicação, né, não tem indicação nenhum, nem 2A, né, acabaram deixando com 2B para mortalidade intra-hospitalar. Isso baseado em 4 grandes cortes, que 2 são do mesmo banco de dados, e um randomizado, que é o Best Trip, que vocês conhecem, né, somando um pouco mais de 13 mil pacientes, né. Então, aqui que ele coloca que as recomendações de indicação da edição anterior, que não são mais corroboradas aí pela última evidência, né? Mas só para a gente revisar a indicação, que monitor de PIC, todos os pacientes devem ser monitorizados, pacientes salváveis, com TCE grave, né? Glasgow de 3 a 8 após a excitação inicial, né? E claro, não um paciente que estava 8 porque estava hipotenso, né, mas se ele persiste com essa avaliação sem uma outra causa após a excitação inicial, e que tem uma TC de
crânio alterada, e uma TC alterada seria uma que revele hematoma, contusão, edema, herniação ou cisternas da base comprimidas. E aí, como uma segunda indicação, ele coloca também em pacientes com TCE grave, com tomo normal, se 2 dos 3 na admissão, idade maior do que 40, postura motora uni ou bilateral anormal e sistólica menor do que 90. Então, de onde que vem essa segunda indicação, né? Eu tive que voltar umas 2 ou 3 edições aí do BTF para achar a referência especificamente, né? Então, essa indicação, essa segunda indicação com tomo normal, em paciente com TCE grave, ela vem de um estudo observacional unicêntrico pequeno, 200 pacientes, publicado em 82, pacientes tratados entre 76 e 80, acho que é bem tranquilo dizer que não é a UTI de hoje em dia, né, esperamos, 50 anos depois. A maior parte dos catéteres ventriculares, onde eles tinham também como hábito fazer tomo, né, além do exame físico seriado, mas tomografia em D1, D4 e D14. E aí, esse estudo, ele mostrou que pacientes com Glasgow menor ou igual a 8 com tomo alterada tinham ali uma chance de até 63% de ter hipertensão intracraniana, e os pacientes com tomo normal, com Glasgow baixo, uma chance baixa de ter hipertensão intracraniana nesses dias ao longo da internação, de até 13%. Só que daí, nos achados de uma regressão, se tivesse 2 de 3, esses fatores aumentavam para 60%. Particularmente, esses números sempre me incomodaram, assim, esses fatores, né, porque eu até consigo entender, por exemplo, hipotensão, porque eu entendo que talvez um paciente que tenha tido algum grau importante de um insulto secundário possa evoluir com hipertensão intracraniana por causa disso, postura motora uni ou bilateral, talvez possa marcar eventualmente algum tipo de lesão de massa focal muito importante, é possível, não sei se é isso que estaria marcando. Idade maior do que 40 é muito complexo, né, porque afinal de contas, por mais que eles sejam piores os mais velhos, isso a gente sabe, talvez quem tem menos espaço era para ser o mais jovem, então é uma coisa que também eu nunca consegui entender completamente, né, e mais do que isso, é um achado de um grupo muito pequeno de pacientes, né, está falando de 61 casos, né, então acho que com tomografia de crânio normal, é bastante discutível esse tipo de indicação, né? Não quer dizer que a gente não possa, eventualmente, ter algum tipo de análise subjetiva sobre se esse paciente tem risco ou não, na nossa opinião, de ter hipertensão intracraniana, e aí talvez indicar o catéter pensando nisso, mas só para entender um pouco de onde vem essa evidência, né? Que eu acho que a gente pode dizer que, no mínimo, é evidência frágil, né? E um pouco sobre o único randomizado que a gente tem desse estudo, acho que vocês já devem ter discutido em algumas outras ocasiões, é um randomizado multicêntrico realizado na Bolívia e no Equador, em 6 centros, pacientes, um pouco mais de 300 pacientes com TCE grave, assim, maior ou igual a 13 anos, né, basicamente, acho que adultos nesse contexto, a gente pode considerar, estratificados para a gravidade, para o centro, e onde eles eram randomizados para 2 tipos de tratamento, um tratamento guiado para a pressão intracraniana, ou um tratamento que fosse guiado por tomo e exame clínico seriado. A PIC, nesses casos, a utilizada foi a PIC intraparenquimatosa, e o protocolo de tratamento falava em tomografia no baseline em 48 horas e uma tomografia um pouco mais tardia, entre 5 e 7 dias. Esse é um estudo que foi feito na América Latina, porque a verdade é que, como a indicação, como vários outros tipos de monitorização, a gente foi usando, né? E aí a gente foi incorporando isso e entendendo que esse é o tratamento padrão. E, claro, eu acho que traz um conforto cognitivo muito grande você transformar uma coisa que você não entende direito num número, né? Então, acho que é mais fácil para a gente. É claro que é muito complexo falar sobre isso se correlacionar com melhores desfechos, porque pressão intracraniana é só uma das variáveis que poderiam explicar, né? É uma variável importante, sem dúvida, tem vários estudos que mostram tempo acima de pique alterada, principalmente muito correlacionados com desfechos, mas tem uma
várias outras coisas que a gente não consegue compreender. Então, talvez isso explique por que é tão difícil a gente provar que o uso de catéteres, né? E mais do que isso também, como que a gente estuda isso, né? Porque, minha opinião, particularmente, o Best Trip não é só um estudo sobre usar ou não usar catéter de PICC, também é um estudo de um tratamento guiado baseado para esse catéter ou não, né? E aí vai introduzir outros problemas para a interpretação, sobre como é que era esse tratamento, por exemplo, ou não, né? Eles fizeram um desfecho composto de um monte de desfechos, tanto de mortalidade como desfechos funcionais, né? Gerando aí uma escala de 9, de 0 a 100. Tiveram um segmento até que bastante alto, assim, considerando 6 meses e considerando América Latina, TCE, eu acho que é bastante razoável, 92% de segmentos, e não mostrou diferença nesse desfecho combinado, que é um desfecho de mortalidade e desfecho funcional em 6 meses. Só para a gente entender um pouco como é que eram os pacientes desse estudo, né, a maioria tinha sido transferido de outros hospitais, né, o que pode ter levado a um tempo para admissão um pouco longo, né, 3 horas, assim, para TCE, isso não é pouca coisa, eu acho que isso pode, se a gente fosse pensar diferente de um estudo na Europa ou nos Estados Unidos, que talvez o paciente tivesse vindo da porta e tivesse sido monitorizado num espaço de tempo menor do que isso, e nesse caso não estou nem falando em relação à monitorização, estou falando que talvez ele tenha um epidural que era para ter sido drenado rápido, né, ou talvez ele ficou hipotenso, né, isso pode falar para a gente um pouco sobre a qualidade do APH, né, a qualidade do que aconteceu antes da admissão. Além disso, assim, pacientes graves, né? Tanto aqui pelo Marshall, como aqui pacientes com desvio de pelo menos 5, em 30% a 40% aí dos pacientes, né? Sinais de hipertensão intracraniana detectados na tomografia inicial, praticamente 90%, provavelmente ou com desvio ou com cisterna comprimida, né? Que acho que compatível, um pouco alto, né? Acho que isso é uma avaliação subjetiva, mas é compatível com TCE grave, né? Eu acho que não vamos pensar em todos os TCEs. Aqui o critério de inclusão é TCE grave, né? Pensando em monitorizar. Outras, então, variáveis do desfecho, né? Aqui sem diferença no desfecho primário. Acho que essa é uma tabela importante sobre o que de fato, como de fato eles foram tratados, né? Eu acho que até vale a pena vocês darem uma olhada no suplemento para entender um pouco como é que era o protocolo de tratamento, especialmente no grupo controle, que é o tomo e exame seriado, é um protocolo bastante agressivo, assim, né? Então, o que o estudo mostrou é que no Best Trip, o paciente do grupo imagem e exame físico ficou internado mais tempo em uso de terapias específicas, né? Em uso de terapia para hipertensão intracraniana, vamos dizer assim, né? Um pouco de diferença de úlcera de decúbito, mas mais no sentido contrário, mais no sentido de quem foi monitorizado. E o que eu acho interessante, aqui a gente até pode ver que realmente, ó, pelo menos um terço aí tinha hipertensão intracraniana realmente quando monitorizou, então eram pacientes graves mesmo. E também sobre intensidade de tratamento, né? Os pacientes no Best Trip, os pacientes do grupo imagem e exame clínico ficaram mais tempo sob medidas específicas para a hipertensão intracraniana, porque provavelmente usaram também mais salina hipertônica, mais hiperventilação e mais, ao contrário aqui, né, um pouco mais com o barbitúrico desse lado. A parte de cirurgia, aparentemente, sem diferença, que poderia explicar, por exemplo, alguma diferença entre os grupos. Isso porque, na verdade, o protocolo do grupo controle, vamos dizer assim, ele era bastante agressivo, ele envolvia, por exemplo, manitol de horário, né, coisas que hoje em dia a gente não faz mais, tem até estudo recente mostrando quanto salina hipertônica e manitol de horário, né, não correlacionado, mesmo acho que no paciente não monitorizado, acho que não é uma coisa indicada de fazer de horário, né. Sem grandes diferenças de outros eventos adversos, com uma taxa, acho que até pequena, eles não relataram infecções e relataram outros tipos de problema com a passagem do catéter, perder o catéter, não funcionar, mas não infecções, né. Então, assim, um pouco de algumas controvérsias em relação à interpretação desses achados, né. Muitas pessoas criticam um pouco a extrapolar esses achados, porque são talvez centros que não eram exatamente acostumados com o uso do catéter de pressão intracraniana, mas isso porque, muito provavelmente, se a gente tentasse fazer um estudo desse num lugar onde a gente tem por hábito passar o catéter em todo mundo,
talvez os médicos não achariam que tem equipoise, né? Que não achariam que tem uma dúvida clínica científica razoável sobre aquela pergunta. E provavelmente achariam que não seria ético não ofertar a monitorização para os pacientes, né? Então, muito provavelmente, ou o comitê de ética não aceitaria, ou muito provavelmente, se o comitê de ética aceitasse, porque acredito que a gente tem possibilidade de fazer essa pergunta, muito provavelmente você não ia conseguir incluir ninguém, porque acho que as pessoas, os médicos, talvez não quisessem participar, né? E o fato de que ele foi feito aqui na América Latina traz também algumas preocupações com validade externa e aplicabilidade dos achados. Algumas coisas que eu já comentei, que o APH pode ter tido algum tipo de impacto na gravidade dos pacientes. Os resultados, apesar de tudo, eles são grosseiramente semelhantes aos dos países desenvolvidos, se a gente for pensar em mortalidade, é muito próximo disso, 1/3 de mortalidade. E a sobrevida foi bastante afetada pela mortalidade curta, alta, e o maior problema é que nenhum dos pacientes recebeu segmento, reabilitação, na verdade, né, após a alta hospitalar, né, que é exatamente o que acontece com os nossos pacientes, infelizmente, né, assim, com raríssimas exceções, a gente não tem uma rede para onde encaminhá-los depois, né, então acho que isso é uma coisa que poderia explicar, talvez, os desfechos funcionais um pouco piores, né, do paciente que não tem muita chance de recuperar depois, né. A escolha do catéter intraparenquimatoso também pode ser uma crítica, porque, querendo ou não, o catéter intraventricular poderia também oferecer um pouco de terapia, né, de poder drenar, né, embora isso não invalida os achados, né. Eu acho que é muito complicado interpretar, porque o alvo de tratamento era uma PIC de 20 com PPC de 70, né, e é claro que, assim, quando a gente faz um estudo clínico, a gente precisa fazer um protocolo rígido para que as pessoas saibam o que seguir e para diminuir o número de confundidores envolvidos, né? Mas é que eu acho que realmente isso não é uma intervenção fácil, né? No sentido de que tem muita coisa envolvida com isso, talvez você fosse olhar outros dados que talvez o protocolo não permitisse, como pensar um pouco em complacência, pensar um pouco em qual é o momento dessa intervenção, se tinha, assim, eu digo ali, subtipos de TCE, porque dependendo de como é que fosse a tomografia, talvez a gente vá se influenciar um pouco, mesmo com o uso do catéter, né, sobre o quanto levar algumas coisas ou não. E minha opinião, pelo menos, não é só um estudo sobre usar ou não PIC, é um estudo sobre um protocolo guiado para PIC, onde o grupo controle era muito agressivo. Então, né, o grupo que não usou PIC, o tratamento seriado era muito agressivo. Então, eu acho que isso pode trazer algumas dificuldades em como interpretar esse estudo, na minha opinião. E um pouco sobre os observacionais, né, que são aqueles outros observacionais grandes que estão lá, só para a gente também entender de onde vem, né, assim, grande maior parte dos pacientes são desse estudo aqui muito, muito grande, 10 mil pacientes, né, Estados Unidos e Canadá, onde, na verdade, a variabilidade da PIC não só explicou uma pequena porção da variabilidade da mortalidade, né, então tem outras coisas envolvidas, aparentemente, né. Esse outro, com 200 pacientes, mostrando que quem usou o PIC todos eles aqui mostrando um odds de mortalidade positivo, né? Porque, na verdade, o que é, assim, centros onde tem disponível, são centros acadêmicos, são centros que aderem mais a boas práticas, então, de uma maneira geral, a gente poderia dizer que talvez quando você segue um pacotão meio básico, é possível que tenha algum efeito positivo sobre desfecho, mas não necessariamente por causa da terapia, essa é a minha interpretação, né? Esse outro, por exemplo, mostrou um pouco mais de maior tempo de estadia nos pacientes que foram monitorizados, que eu acho que talvez é um pouco o que pode acontecer mesmo, dependendo de como você for usar o catéter, né? Esse daqui mostrando quem mais aderiu a guidelines, especialmente de PIC e de PPC, foram os que tiveram melhores desfechos. Então, assim, são estudos retrospectivos, né, aliás, alguns até prospectivos, mas, assim, observacionais, então, tem um monte de fatores envolvidos em ter melhores desfechos nesses centros onde tinha uso de catéter, né. Também tem esse que o professor sempre gosta de falar, não teria como não mostrar, porque eu acho que é só para fazer um pouco um contraponto até com os achados do Best Trip, que é um estudo observacional retrospectivo, que na verdade, assim, foi uma randomização natural, né, dependendo de onde você tinha um acidente, você ia para um centro que tinha catéter de PIC ou um centro que não tinha catéter de PIC. Então, o centro A era um centro onde se ofertava suporte intensivo padrão, e o centro B é um centro onde se passava catéter de PIC e fazia terapia guiada para PIC,
menor que 20, PPC de 70. Isso na Holanda, né? Então, pacientes relativamente semelhantes, assim, alguns desbalanços, né, em relação, claro, não é uma randomização, né? Então, o tipo de acidente um pouquinho diferente, né? No centro B, que era um centro mais urbano, um pouquinho mais de acidente de trânsito, e no centro A, que era o centro mais rural, vamos dizer assim, um pouquinho mais de acidente doméstico, o que talvez poderia explicar alguns achados de hipotensão e tal, talvez o cara que tivesse mais acidente fosse um pouco mais grave, mais trauma extra-neurológico, vamos dizer, sem outros grandes desbalanços. Então, no centro onde monitorizava, realmente 2/3 monitorizou. As razões para não monitorizar, basicamente, era a indisponibilidade do catéter, o neurocirurgião não estava aí naquele momento, alguma coisa muito, muito pontual, assim, né? E aí, nesse estudo, os pacientes do centro que eram monitorizados, eles, na verdade, foram submetidos a uma intensidade de tratamento maior, né? Mais tempo sedado, provavelmente talvez mais tempo sedado e também mais preocupação com PPC, então usou mais nora, usou mais manitol, né? Mais com barbitúrico. Ao mesmo tempo, acho que os que não ficaram sedados tiveram mais temperatura elevada, né? Ficaram menos tempo em coma induzido aí. Além disso, no centro B, um tempo maior de ventilação mecânica e um tempo maior de estadia, mas com mortalidades hospitalares bem relevantes, bem semelhantes, né? Não sem diferença. Mesmo quando a gente fazia uma avaliação apenas para aqueles que efetivamente receberam o tratamento, né? Menor do que 1 seria a favor do suporte clínico, e maior do que 1 a favor do tratamento com PIC, né? Mas, de qualquer forma, intervalo de confiança muito... E mesmo quando a gente dividia por extrato, sem diferença, né? O que poderia gerar são alguns confundidores outros, né? Interessante que nesse estudo, então, quem monitorizou foi submetido a uma intensidade de tratamento maior, né? Que eu acho que esse é um dos problemas, por exemplo, pode ser um dos problemas com o uso do catéter, né? Que é o que você faz com essa informação, por quanto tempo, qual a intensidade do que você faz. Porque acho que isso pode sim, especialmente se você deixar por muito tempo, minha opinião, acaba que a gente pode fazer intervenções que são muito deletérias por muito tempo, né? Embora eu acho que ninguém tenha exatamente essa resposta, essa avaliação do que é muito tempo, né? Aqui é um survey de centros de neurotrauma na Europa, que eles são parte dessa rede Center TBI, pedindo, assim, para os médicos dos centros de neurotrauma, e como é que vocês manejam aí? Vocês indicam, não indicam, enfim. Então, Glasgow menor ou igual a 8 e tomo anormal, 91% dos centros indicaria o uso de PIC, né? O que cai muito para um pouquinho mais de 20 com tomo normal, né? Que é um pouco essa questão da que a gente conversou, embora seja uma indicação clássica, eu acho que a verdade é que mesmo no mundo, onde se usa muito, essa não é uma indicação talvez muito frequente. Aqui ele coloca algumas outras condições com outros traumas associados, né? Enfim. O exame neurológico não muito acessível, vamos dizer assim, hemorragia intraventricular, não é uma coisa muito comum no TCE especificamente, né, mas se poderia, de repente, talvez ter algum componente de hidrocefalia associado. E nesse mesmo estudo, mais ou menos metade considera uma política agressiva de monitorização e tratamento adequada para esses pacientes, né. Acho que mesmo nos lugares onde se passa muito, como é o hábito, né, provavelmente nesse centro eu acredito que deve ser mais de 80%, 90% de monitorização, porque eu acho que deve passar mesmo para todo mundo, raras exceções que não deve passar, mesmo assim isso não é um consenso, né. A gente tem um estudo aqui do HC, com os pacientes da UTI do trauma de 2011 a 2012, poucos pacientes, né, quase 300 pacientes na época, mas muito poucos monitorizados, eu acho que refletia um pouco a realidade daquela época, né, 28 monitorizações, hoje a gente tem bem mais, e eles acabaram 26 desses pacientes fazendo um propensity score com as variáveis do crash. Claro que são muito poucos pacientes, né? Mas é um dado mais nosso do que, né? Não só brasileiro como nosso mesmo. Também não mostrando diferença de mortalidade, pelo menos precoce, ali em 14 dias. Muito poucos pacientes, mas é mais para a gente dar um panorama do que a gente tem aqui. E eu puxei os dados de 2019, que talvez seria um ano aí completo aí pré-pandemia, para a gente pensar. Só para a gente entender um pouco até a questão do quanto a gente tem de disponibilidade também, né? Então, 181 pacientes que tiveram TCE no ano de 2019, na UTI de trauma.
Moderado a grave, 109, né? Moderado a grave é um corte importante da literatura, né? A maior parte, assim, TCE leve é outra coisa, né? Assim, acho que é o moderado a grave com tomo alterada, que é um paciente que realmente talvez tenha uma indicação de terapia intensiva e de uma vigilância um pouco mais em cima, né? Desses 31, né, mais ou menos um terço, tiveram hipertensão intracraniana ou medida através de um catéter de PIC, ou que alguém considerou que a imagem tinha algum sinal de hipertensão intracraniana em algum momento na evolução clínica. 38 dos 109 usaram realmente catéter de PIC, e uma mortalidade de TCE moderada a grave de 29% na UTI e quase 35% de mortalidade hospitalar. E se a gente fosse pegar, se a gente fosse tentar meio que simular, assim, uma indicação do catéter, né, pegar os que tiveram Glasgow da admissão menor ou igual a 8, né, então só TCE grave, que tinham toma alterada, assim, cortando grosseiramente para Marshall de 2 para cima, né, pensando que tivesse uma alteração, a gente teria 32 dos 67 que talvez teriam tido indicação, né? Então, metade, mais ou menos. E acho que isso talvez esteja relacionado com disponibilidade mesmo, um pouco de variação de indicação, mas a maior parte deles pensando que a gente tem a indicação mesmo, eu acho que está relacionado com disponibilidade. Ou seja, talvez muito mais do que no passado, né? Como a gente pode ver, né? E mais ou menos um pouco mais de 40% desses pacientes tiveram hipertensão intracraniana, dos TCEs graves, né, com a mortalidade hospitalar realmente um pouco mais alta nesse subgrupo. Então, se eu puder tentar resumir um pouco, assim, em relação à terapia guiada para o catéter ou não, né, o uso do catéter ou não. Num cenário onde o catéter está disponível, você está num serviço que tem hábito de passar, acho que a indicação de TCE moderada grave com toma alterada passar logo na admissão ou nas primeiras 48 horas, que eu acho que é uma janela precoce para intervenções. Eu acho que se for piorando ou depois de 2, 3, 4 dias, aí eu entendo que já passou a janela onde o paciente teria se beneficiado mais de fazer algumas intervenções. Pensaria em setar alarmes para 20 e PPC de 55 a 60, né? Isso aí eu acho que é vigilância, isso aí é para levantar e ver o que está acontecendo. Isso não são limiares absolutos de intervenção, né? Muito pelo contrário, acho que tem que pensar muito bem por que está aumentando, se é uma coisa sustentada, se não está relacionada a alguma outra coisa, em vez de necessariamente subir uma etapa de tratamento. E eu, particularmente, nunca em caixa alta é meio pesado, mas é porque eu acho que é mesmo, assim, né? Não dá para guiar para um valor isolado do catéter, né? Sempre interpretar num contexto, pensar se realmente o catéter está funcionando, faz sentido esse valor? Será que, por exemplo, assim, um paciente que está com cranectomia, que é super complicado da gente não só interpretar o valor e a curva de complacência, mas também de pensar se ainda faz sentido algumas intervenções específicas, né? Intensidade do tratamento, duração do tratamento, pensar um pouco na complacência, né? Informações que vêm do formato da onda, pensar em impressão de perfusão cerebral, né? Que nos daria, assim, uma certa segurança de pensar que mesmo num insulto o paciente está protegido, né, que talvez seja muito mais isso do que propriamente a PIC em si. Avaliar a autorregulação, que eu acho que se a gente está passando catéter, talvez se a gente conseguisse pensar em alguma medição mais específica de fluxo, minha impressão é que se correlacionaria um pouquinho mais com pensar na isquemia do tecido e fluxo do que propriamente o valor isolado de PIC, né? E mais do que isso, independente se tem o catéter ou se não tem, pensar qual é o tempo onde isso está acontecendo na trajetória do paciente, assim, no sentido de que ainda faz sentido a gente fazer uma intervenção muito potente, ou será que a gente só não está prolongando um tratamento que seja muito... Parece que fica assim uma conversa meio, depende, mas é porque eu acho que depende mesmo, né? Não dá muito para dizer aqui, né, dia tal faz isso, depois de 48 horas faz isso. Isso é meio que, eu acho que é uma coisa para pensar. É como eu entendo, porque eu entendo que muitas das coisas que a gente faz também são muito deletérias. Então, elas têm que ser intervenções bem pontuais e selecionadas, né, em cenários específicos, né. Pensar, dentro do possível, valores do paciente, idade, né, tudo isso, e um pouco todo mundo pensar parecido, né, porque eu acho que tem que ter um jeitão de tocar parecido, né? Porque senão você vem e faz uma coisa, o colega da tarde vem e faz ao contrário, no dia seguinte alguém faz ao contrário do contrário, e aí não faz sentido no total, né? E eu penso em retirada precoce do dispositivo. Eu coloquei ali, acho que entre 3 e 5 dias, eu acho que é uma coisa que
mesmo nos pacientes graves, mesmo nos pacientes onde as coisas não estão indo bem. Porque daí mesmo eu acho que chega uma hora que daqui a pouco começa, doutora, eu fui atender, tá 25 de pique, e agora? E aí vai lá e faz um bolo de sedação bem na hora que era o momento de despertar, de tirar o time de campo, de tirar o catéter, de tirar o central, de tirar a PAI. Então, sem falar em infecção, né? Infecção do catéter, que é muito, muito, muito mais prevalente a partir do 5º dia especificamente, né? Tem até um estudo, eu não vou lembrar, eu não sei se foi do próprio consenso de Seattle, eu não me lembro, que tem uma tabela, é um consenso especialista, que tem uma tabela coloridinha no final, que é vermelho onde não concorda e verde onde concorda, perguntando alguns cenários específicos, pique controlada, pique não sei lá o quê, perguntando para os médicos, e aí, fica o catéter ou não fica, né? Então, o quanto que as pessoas costumam deixar do próprio catéter, né? Eu acho que catéter muito mais do que isso, eu estou falando para monitorizar a TCE, não é HSA, hemoventrículo e dificuldades de tirar porque está taxante dependente, estou falando em monitorização, e na nossa realidade é intraventricular, assim, acho que o último catéter intraventricumatoso eu estava no R3, eu nunca mais vi, eu acho que é uma coisa que de vez em quando tem um lá, que uma empresa deve oferecer para teste, alguma coisa assim, mas não é o catéter padronizado do hospital, né? Eu não vejo muito, eu acho que daí está um dos problemas de usar a PIC, talvez, né? Que é a questão da retirada das terapias, não necessariamente, também tem a ver com a indicação das terapias, mas especificamente para desindicar, né, para tirar o tratamento, né? Eu entendo que tomo normal não é um paciente candidato a passar, a meu ver, e o paciente com TCE moderado, com toma alterada, muito alterada, vamos dizer assim, né? Esse é um paciente que eu acho que não é exatamente estudado na literatura. Minha opinião é que provavelmente não estaria indicado, eu considero. Eu acho que talvez esse seja um paciente que esteja sob um risco maior de overtreatment, a meu ver, assim. Porque eu acho que é um paciente que, se eu não tivesse o catéter, eu provavelmente não deixaria em medidas muito intensas, né? Não estou dizendo que a gente não ligaria um sedativo para um RAS 0-2, se ele tivesse muita outra coisa acontecendo, né? Tem vários outros estudos acontecendo, mas eu não acho que é um cara que, com Glasgow 9-12, que eu, particularmente, ia fazer salina hipertônica e RAS-5, então eu fico pensando, e se viesse um catéter com a pique alterada, muito provavelmente esse paciente não vai ter pique alterada, eu acho que ele vai ter uma pique limítrofe com uma complacência alterada, e aí eu fico pensando se, talvez algumas pessoas discordariam diametralmente a minha opinião, pensando que justamente esse é o cara que talvez se beneficiasse de alguma coisa, mas eu entendo que é um cara que muito provavelmente a gente não iria, eu penso que os colegas talvez não indicariam, assim, tratamentos mais intensivos. Acho que esse é o cara que a gente pode, sem querer, prolongar a ventilação mecânica e ter problemas de infecção e deixar o dispositivo mais tempo. Então, eu entendo que Glasgow 9-12, eu acho que é mais aquele medida de linha zero mesmo, sabe? Um cara que não era um cara para ser muito intenso, a meu ver. E, então, sobre a aula especificamente, se não tiver a PIC, o que eu faço? Se não tem ou não está indicado, ou, enfim, disponibilidade, basicamente. Exame físico, baixa sensibilidade, muito ruim, né? Eu acho que aí só prestar atenção para neuroworsening mesmo, né? Ficou anisocórico, perdeu ponto no Glasgow motor, eu acho que tem que pensar em eventualmente subir um degrau na terapia, mas acho que tomografia, acho que aí tem que adiantar ver o que está acontecendo. Pode ser que não vai ter nada muito específico para fazer, a não ser intensificar as medidas, talvez, que você tivesse ou já não tivesse fazendo, mas é só para ter certeza que também não é uma coisa meio cirúrgica, né, que eu acho que só para não deixar passar um hematoma que tenha expandido, alguma coisa assim. Tomo seriada nesses casos, então 0 e 6 horas para todos, né, TCE moderada grave. Vamos combinar que normalmente esses 0 e 6 horas ele já aconteceu antes de entrar na UTI, na nossa realidade, porque o paciente demora, né, que é um dos outros problemas, né, toda janela que a gente teve para cuidar, fazer as coisas bem certinho, ele acaba nesse meio do caminho da maca do PSC que não levanta a cabeceira, da toma de corpo inteiro, do centro cirúrgico, da UTI em sala, a gente acaba perdendo a janela de intervenções mais preciosa, né. Depois, eu costumo fazer em 24 horas, se tiver uma lesão muito feia, expansível, que eventualmente o neurocirurgião não mexeu. Tipo, tem de vez em quando um subdural que fica meio quieto, mas que ele não é tão benigno, sabe? Aí o cara tá lá, Glasgow 6, um pouquinho de Propofol,
esse acho que é um cara para repetir a toma meio logo, assim, para não necessariamente 48 horas, sabe? Então, se tem uma lesão expansível, HSA não, edema difuso não, eu acho que é mais para pensar que de repente ele tinha indicação, ou uma indicação limítrofe de abordar, não abordou, e aí eu acho que é um cara para repetir meio logo. Se não tem esse hematoma, essa lesão mais expansível precoce, aí eu pensaria em avaliar em 48 horas. E meio que essa tomo de 48 horas, que talvez seja uma tomo para um pouco pensar em agora acorda de vez, tira o pé de freio de vez, ou não, esse é um cara que piorou mesmo, e talvez a gente tenha que estender um pouco essas terapias um pouco mais intensas, mais atenção com PA, ou com sedativo, um pouco mais. E aí, uma tomo entre 5 e 7 dias, que acho que é uma tomo, daí se a gente não tiver feito isso com 48 horas, para determinar a retirada de medidas mais intensas, assim, né? A tomo mais tardia, isso aí acho que é tanto para o com pique como sem pique, eu acho que ela é muito dependente de como o paciente está, do exame físico, né? Se a gente tem uma possibilidade de vigiar exame físico. E ela é muito mais uma tomo, talvez assim, num contexto, se tudo der certo, né? Vamos pensar assim, um pouco próximo de alta de UTI, né? Um pouco assim, pensando em complicação. Se tem algum sinal de hidrocefalia, se tem algum sinal de fístula, se tem alguma preocupação com infecção, né? Então, você vai fazer para todo mundo? Não, eu acho que não. Eventualmente, se o paciente for 13, enfim, acho que talvez você não faça, né? Talvez o neurocirurgião vai fazer antes de ir embora do hospital, alguma coisa assim, mas se o cara tá traqueostomizado, Glasgow 6, aí eventualmente talvez uma toma mais meio que subaguda seja uma coisa interessante. Porque de vez em quando a gente pega pacientes que fazem hidrocefalia e acho que isso pode piorar bastante a possibilidade de recuperação também. E aí, nessa tomografia, eu prestaria bastante atenção em compressão das cisternas perimesencefálicas e desvio de linha média, mas especificamente acho que compressão de cisternas perimesencefálicas para determinar tratamento. Eu entendo a bainha de nervo óptico num contexto de screening, né? O limite não está muito bem definido, mas o que eu costumo usar é 56. E não acho que valores dinâmicos são muito fáceis de interpretar. Muito provavelmente eu não faria bainha seriada e eu não costumo fazer bainha em paciente que eu tenho alguma evidência muito forte de que ele esteve em regime de hipertensão intracraniana, né? Então, assim, exemplo, o paciente está na UTI e era um Glasgow 14 na cena, o grande problema era a extremidade e pelve. Aí acho que se acontecer alguma coisa com esse paciente, me parece razoável, acho que pode ser um exame fácil de fazer, não acho que vai substituir a tomografia, mas acho que pode fazer é uma coisa rápida para fazer a beira-leito, e a gente tomar uma conduta meio rápida. É um paciente que tem contusão, tem um subdural com efeito de massa que foi tratado, era Glasgow 6 na admissão, aí chegou na UTI, não foi passado o catéter, não tinha, X, não sei o motivo, e aí agora eu vou fazer bainha nesse paciente, eu acho que a chance dessa bainha já ser alterada, não quer dizer que ela vai mudar, tudo bem, a bainha alterada sim, a bainha alterada, mas e aí, agora a pique é 18, é 26, eu acho que adiciona muito no que eu vou decidir ou não fazer com o paciente. É claro que, assim, a gente está falando aqui de uma maneira didática, né? A verdade é que, do ponto de vista prático, a gente provavelmente vai juntar várias dessas informações para a gente chegar numa conclusão do que fazer em cada situação. E Doppler não está recomendado para diagnóstico de hipertensão intracraniana, né? E aí, assim, em termos de tratamento, talvez, acho que quase todo o resto meio que igual, né? Não salina hipertônica ou manitol de horário, né? Não baseado tanto em monitorizar o alvo do tratamento, sódio, osmolaridade, e também não baseado numa clínica, né? Numa piora. E eu acho que de terapias, assim, grosso modo, quase tudo igual. Eu entendo que se o paciente não tem cateter de pique, ele não é candidato a tiopental, porque eu já acho que é uma coisa que a gente não tem evidência nem para fazer num paciente que tem. Eu acho que a chance de a gente estar fazendo algo muito deletério é muito ruim. Assim, a gente tem uma medida minimamente contínua ali do que a gente estiver fazendo. Pelo menos macro, né? Não que isso vai se correlacionar com alguma coisa. O resto, eu acho que grosseiramente é a mesma coisa do manejo. Acho que é isso. Uma hora. Tem
que passar o microfone, né? Senão o pessoal da casa não... Então, obrigado pela aula, Roberto, foi excelente. Nesse contexto que você falou do exame físico, considerando a baixa acurácia dele aí, nesse diagnóstico, tanto baixa sensibilidade quanto especificidade, né? A dúvida que eu tenho é em relação ao manejo terapêutico de um paciente que não esteja monitorizado, que você pega e vê eventualmente um exame físico alterado. Você acha que o valor desse exame físico alterado, por si só, já justificaria você eventualmente entrar com alguma medida, de tipo assim, eu vi o exame físico alterado, eu vou sedar ele mais, ou eventualmente fazer salina hipertônica, ou se o grande valor disso seria você talvez agilizar uma tomografia e baseado na tomografia você fazer algum tratamento? Sei lá, de talvez, se ele está rebaixando, eventualmente você fez um ultrassom e tem uma bainha meio alterada, que está em 6, assim, sei lá, que está no limite aí. Não. Vou tentar botar aqui alguns cenários, né? Vamos supor assim, ó, você já fez uma toma desse paciente, você concorda, né? Até que ele chegou na UTI, uma toma você já fez esse paciente, né? Então, existem algumas lesões que poderiam mostrar, poderiam ter um exame físico de coma, né, por exemplo, LAD, né, que é uma lesão que por si só não é uma lesão que vai estar correlacionada com hipertensão intracraniana em geral, né, com edema difuso importante, a não ser, claro, que tenha acontecido uma desgraça, né, que tenha parado, alguma outra coisa assim, né, mas pensando só na lesão da tomografia, né. Então, por exemplo, paciente com LAD e exame físico alterado, eu acho que esse é um paciente para ficar em medidas de linha zero, né? Medidas básicas, né? Não em medidas intensas, né? Então, sedanalgesia para RAS 0 a -2, evitar hipotensão, evitar desaturação, evitar desatremia, né? Claro que se ele ficar anisocólico, né? Se ele tiver um neuroworsening, como qualquer outro paciente, aí eu acho que você vai adiantar. Eu não... Exame físico alterado, tipo Glasgow menor do que 8, postura motora normal mantido, não é uma piora, né? Não ficou anisocórico, não perdeu agora, com toma alterada da admissão, que seja cisterna apagada, aí eu entendo que ele fica em primeira linha, né? E aí a gente vai discutir, tá, até quando? Aí 24 a 48 horas, né? Mas será que não piorou no meio disso? Talvez tenha piorado, no meio disso talvez tenha melhorado, talvez tivesse um catéter, não tivesse hipertensão intracraniana. Eu até acho, eu não sei se isso se ficou claro, assim, a minha impressão pessoal. Eu acho que o problema não é indicar o catéter. Inclusive, eu acho que bem utilizado, né, no sentido assim de um uso racional, um uso conservador, eu acho que talvez seja bom, porque talvez esse paciente que eu deixei sedado não tinha hipertensão intracraniana. Eu posso dizer vários desses que a gente passou e que, putz, é 15. Deixa um pouco mais superficial, porque daí só vai prolongar a ventilação mecânica, mas aí tem essas questões, né? Porque daí quando o cara começa a mexer, né? O cara começa a agitar, ele tem complacência alterada, ele vai alterar a pique, né? Aí é um pouco de você entender até onde vai. Então, eu entendo que se for toma alterada com LAD, por exemplo, aí não, porque não é uma coisa que se correlaciona com a hipertensão intracraniana, não vai gerar hipertensão intracraniana. E se tiver um exame físico alterado mantido, né, não é neuroworsening, aí ele fica em primeira linha até repetir a tomo em 24, 48 horas. A tomo veio pior, veio mais edemaciada, que é possível, né, no sentido de que realmente talvez a gente esteja no pior dia do edema, ali no segundo para o terceiro dia. Aí, muito provavelmente, você vai estender isso mais 24, 48 horas, né, intensificando as medidas, né. Eu só acho que não barbitúrico para paciente que não está monitorizado. Talvez canectomia, eventualmente sim, embora eu acho que seja discutível, seja complicado, né, mas eu entendo que isso antes do que o tio pental necessariamente, né. Ou talvez, assim, exceção da exceção, né, no sentido, assim, de para ganhar tempo, eu tô indo, ou qualquer coisa assim, mas não para deixar mesmo. Eu não sei se eu respondi. Aquelas estimativas não são qualitadas ou é porque elas não se mostraram ser assim boas para tal? Nessa revisão sistemática, eles compararam
Então, índice de pulsatilidade não. E aí, se você lê, ele coloca Doppler, Doppler PA atrás, né? São medidas relacionadas a fluxo. Eu acho que ele coloca tudo meio que no mesmo pacote, assim, sabe? Acho que são 3 ou 4 estudos só, né? Que daí parece que a acurácia é um pouquinho melhor, mas muito poucos pacientes. Então, talvez, pensando em... Talvez seja uma coisa que se correlaciona um pouco mais com a autorregulação, né? Se a gente for pensar, assim, do ponto de vista de fisiologia, eu acho que é uma coisa que faz mais sentido isso do que isoladamente a PIC, por exemplo, né? Ou uma PPC igual para todo mundo em todos os dias, não importa se você tem 60 anos, 20 anos, homem, mulher, primeiro dia, segundo dia, complexo lateral, né? O que agora também, ainda assim, tem mais um pulo bem grande, que é de pensar se isso tem alguma coisa a ver com como a gente vai, como o paciente com TCA vai ficar depois, né? Com isso, ainda assim, é um desfecho substituto, né? Do que a gente gostaria de medir, né? Talvez assim, talvez mais do que isso, se a gente pudesse aprofundar outros tipos de monitorizações, né? Monitorização de isquemia tecidual, né? Monitoramento parenquimatoso, mostrando se realmente tem, além de pique, se está faltando oxigênio no tecido. Será que isso não seria um marcador um pouquinho melhor? Não sei, é uma coisa que não tem resposta, né? Tem poucos, não tem fase 3 grande rolando, né? Mas não só pique e PPC, né? Acho que parece que tem outras coisas envolvidas. Mas acho que para diagnóstico sem o catéter, né? Acho que é bem complexo, viu? Olhar o Doppler e achar que pelo Doppler. Eu vou dizer que eu tive uma experiência ruim com isso. Uma experiência de um Doppler que foi feito por motivos, vamos dizer assim, de aprendizado acadêmicos, não era indicação nossa da equipe, e o paciente tinha praticamente se estubado um pouco antes, assim, estava muito agitado, tinha um quadro de SARA, né, tinha contusão de tórax, fratura de externo, tipo, o cara tinha tudo que... E tinha um TCE que foi conservador, não tinha catéter de pique. Tinha contusão, tinha HSA, né? Mas ele tinha, tinha pulado da cama, tinha quase se estubado fazia uma meia hora, né? Eu tinha bloqueado ele naquele momento. E não sei se você vai lembrar desse caso. Acho que quando eu terminar de falar, talvez lembre. E eventualmente, e depois ele teve um Doppler alterado, logo depois disso, muito alterado. Não, esse paciente está com hipertensão intracraniana grave. Eu falei, olha, eu acho que não, porque ele praticamente se estubou agora há pouco, né? Assim, acho que a pessoa que eu vi agora há pouco, que eu tive que sedar aí, não me parece um paciente que estava com hipertensão intracraniana, né? E foi um caso que gerou uma super mega discussão e que um ou dois dias depois a gente foi entender que ele tinha uma lesão ele tinha uma insuficiência aórtica associada ao trauma, o que gerou um Doppler muito alterado, né? Não foi nem. Tô aqui falando didaticamente, é óbvio que é um caso extremo do extremo, né? Mas só para pensar que não tem outras razões que podem alterar esse Doppler, que não seja. É óbvio que eu também não tinha pensado que o menino de 25 anos tinha uma IAO, né? Mas era por causa do trauma, né? Então você fica assim. São muitas extrapolações que a gente faz de como interpretar, né? E mais do que tudo, independente se é PIC, se é PPC, é de pensar o quanto isso tem a ver com desfecho de longo prazo, né? Que aí que é o desafio da gente, o que a gente consegue manipular agora que tem a ver com desfecho de longo prazo, né? Acho que é isso. Foi. Esse paciente, na verdade, daí ele fez uma contusão, ele tinha uma contusão torácica, e a SARA era a contusão e IAO, né? Então, ele rompeu um dos folhetos da válvula aórtica com trauma contuso fechado, uma coisa raro do raro, uma coisa que acho que não vai acontecer de novo tão cedo. Ficou bem. Operou, demorou para operar, mas foi tudo dentro do... Acho que o desfecho final foi bom, assim, foi auto-hospitalar, independente, né, andando, falando, então acho que... Mais alguma coisa aí? E você achava talvez que fosse algo muito fácil de ser analisado. E, não sei, mas eu também acho que também tem muita variação. Como eu também acho que tem cada paciente.
alguma coisa específica, assim, para, além dessa monitorização de movimento, talvez a associação também de, por exemplo, Doppler com bainha, observando por um tempo, assim, mesmo paciente, se isso poderia ter um melhor. Eu não sei, eu acho que, assim, na prática é um pouco do que a gente faz, né, assim, no sentido de que a gente vai juntar as informações para tentar tomar uma melhor decisão. Agora, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, sei lá, você fez a bainha e era 55, e aí aconteceu alguma coisa e se repetiu e tá 60, né? Aí, sei lá, tem um sódio que tá 1,34, será que não vale a pena subir um pouco esse sódio, porque parece que a bainha tá um pouco pior? Ou então, a pressão estava um pouco limítrofe, vou tomar mais cuidado com a pressão, vou subir um pouco a pressão. Agora, vamos supor que você fez isso e continua 60. Claro que acho que isso depende muito de como é que era a tomo antes, como é que era o caso. Eu vou continuar fazendo alguma coisa porque a bainha não melhorou? Eu acho que não. Juntar as coisas pode até ser. Eu vou ser bem sincera que eu não tenho o hábito de usar o Doppler para guiar isso. Eu acho que talvez o Doppler para paciente que está monitorizado, acho que pode ser uma informação a mais, assim, né? Mas para pensando em PPC e pensando em entender um pouco autorregulação, né? Assim como dá para fazer o PRX com a pressão, você poderia usar alterações de Doppler relacionadas com momentos diferentes de pressão, por exemplo, e de hipertensão intracraniana, né? Se uma coisa é melhor do que a outra, ou se sequer faz sentido, aí eu já não sei, né? Eu acho, de qualquer forma, sempre bom senso, né? Assim, às vezes a gente chega a conclusões que tem alguns alvos que eu não sei se são muito razoáveis, né? Assim, no sentido de que, dá um de nora pra uma pessoa de 60 anos fazer isso, eu não sei se o risco-benefício da terapia é tão tranquilo, né? Então, acho que a gente também tem que olhar outras coisas associadas, né? Ou mesmo politrauma, né? Muitas vezes a pessoa tem vários outros problemas além do TCE, né? Então, acho que eu não costumo usar Doppler em paciente que não está monitorizado. Eu acho que mesmo quem está monitorizado, essas coisas tem que ter um pouco de cuidado na interpretação. Essa é a minha... Pode ser um dado a mais? Pode ser. Fazer terapias guiadas para isso? Não. Acho que não. Eu não sei como é que eu faço. Onde é que é, gente? Opa, cadê a gente? Aqui. Nossa, obrigada. Vocês não vão discutir esse mês o sinapse, semana que vem? Acho que é um sinapse... Olha... É um estudo observacional grande de práticas de cuidado com o paciente com... Eu acho que não foi só TCE, né? Acho que a maior parte é TCE, mas acho que é HCE neurocrítico, como um todo. Acho que é AVCs e HCA também. Bom, eu acho que vocês vão ter oportunidade de conversar sobre isso no dia de discutir o estudo, mas eu acho que ele é mais... A gente até chegou a avaliar se ia incluir alguns pacientes no trauma, mas assim, a CRF era absolutamente terrível, assim, acho que devia ter mais de 60 perguntas para avaliar todos os dias, assim, porque perguntava, é um estudo sobre práticas, né, então, assim, desde sedação, sódio, HB, profilaxia de TEV, fez eletroencéfalo, tinha catéter de PIC, quando que passou, quando que tirou, quando que fez tomo, quando que fez eletroencéfalo, era contínua, não era, sobre práticas de uso, né, eu acho que talvez reflita um pouco o que as pessoas fazem, assim, mas não sei se é um estudo que vai dar respostas para a gente em termos do que fazer, né? É mais assim o que realmente estava sendo feito, né? Porque eu entendo que tem centros que são muito agressivos nesse tipo de tratamento, né? Se a gente, por exemplo, assim, for comparar muito realmente assim, centros americanos, né? A indicação de algumas terapias de tiopental, de craniectomia é muito, muito maior do que em estudos europeus, por exemplo, né?
Porque acho que isso tem um pouco a ver com como você pensa o processo e como é que são os protocolos de tratamento. Acho que é semana que vem, né? Não, e acho que o próprio Sinapse talvez tenha um viés, assim, no sentido de que quem adere a esse tipo de estudo é porque normalmente tem quem vai preencher uma CRF gigante dessas e é um centro acadêmico, é um hospital que talvez tenha um RH um pouco melhor, que tenha cuidados gerais um pouco melhores. Provavelmente vai ser melhor o resultado geral do que na vida real, né? O grupo não monitorizado. Mas acho que também, eu não sei, eu consigo pensar a PIC, o catéter, como uma coisa que, quando, em geral, né, tô fazendo realmente uma generalização bem grande, mas é que eu acho que se você aplica um uso racional, como você pode aplicar quando o paciente também está sem o catéter, eu entendo que o catéter, ele poderia, você pode tirar terapias que não estariam indicadas, né, assim, embora na vida real, quando usado em larga escala, em cenários não tão controlados, ou muitas vezes com pessoas não tão acostumadas, ou até mesmo, tô falando opinião pessoal, né, porque eu acho que também não posso afirmar isso, assim, né, acho que tem gente que realmente acredita que isso faz muita diferença por muito tempo, e eu acho que num lugar onde o cuidado é ótimo, talvez faça menos mal do que um lugar onde o cuidado é subótimo, né? No sentido de que vai ter menos complicação, porque as pessoas vão cuidar muito melhor, né? Assim, acho que é um pouco da história de dar antibiótico demais, né? Que dependendo de onde você está, talvez, assim, é difícil você enxergar um efeito mais a curto prazo disso, né? Acho que, de maneira geral, quando o cateter fica muito tempo, eu acho que o paciente fica muito tempo sedado, muito tempo, assim, de vez em quando a gente tem uns... Será que isso é porque as medidas que a gente tem chegam no valor são muito tem muito ruim, né? Tem a ver com, acho que sim, acho que tem a ver com a intensidade de tratamento. Sim. Você falou, né? Talvez a TIC sirva mais para aquele paciente que não tenha de fato hipertensão intracraniana. Eu estou fazendo muita seleção, eu estou, sei lá, fazendo algumas outras medidas do que de fato, esse paciente tem uma PIC mantida por 5 minutos acima de 22 e talvez isso seja mais um marcador prognóstico do que de hiperterência. Sim, não necessariamente é uma variável manipulável, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com valores muito altos por muito tempo. Tem vários estudos correlacionando assim carga de pique com desfecho mesmo, né? É claro que isso tem muito a ver com outras coisas, com PPC principalmente, né? Assim, pensando em variáveis mais macro, né? Tempo sobre isso e também quando que tá, assim, qual é o dia que isso está acontecendo, sabe? É o segundo dia ou é o sexto, sétimo dia? Sim. Sim. Acho que dentro de um bom senso, sim, quando você está em valores absurdos, muito provavelmente não mais tão modificável, né? Em valores um pouco mais... É porque eu acho, isso é a minha maneira de ver, mas é que eu acho que nem todo mundo vai concordar com isso. Eu acho que depois de um tempo, se as coisas fizerem algum sentido, elas são nos primeiros dias, né? Quais primeiros dias? Eu acho que para mim é uma janela entre 3 e no máximo 5. Eu acho que depois de 5, acho que fica bem difícil. Qualquer coisa que a gente faça, eu acho que tem mais chance da gente só estar prolongando algumas situações do que dizer que a gente vai realmente alterar o que vai acontecer com o paciente, né? Entendi agora. Nunca tinha lido a segunda pergunta. Agora faz mais sentido a primeira. Sobre o mestre tribal. Acho que o Marcelo já comentou um pouco. Que acho que o achado talvez seja um pouco parecido, mas eu acho que seja uma maneira um pouco mais agressiva de pensar, né, porque daí você vai deixar o paciente
a um intervalo pré-determinado sobre uma certa intensidade de terapia, né? E eu não sei se esses centros, eu não sei, eu confesso que eu teria que ler com mais calma, se eles tinham um hábito de fazer, por exemplo, salina de horário, ou alvos específicos para atingir, sabe? Aí pode ser que seja um tratamento meio intenso também, né? E talvez especificamente porque, assim, pensando na qualidade do cuidado como um todo, né? No sentido de, vamos deixar então a terapia mais intensa, já que talvez, se for pensar, né, um estudo que já tem um certo tempo, né? Bolívia e Equador, né? Não sei qual é até pensando um pouco na realidade brasileira mesmo, assim, pensar se a gente fosse, tudo bem que imagino que não deve ser qualquer centro na Bolívia e no Equador que entrou, né? Mas eu não sei se a gente pode dizer que eram centros, por exemplo, que tinham médico intensivista em todos os horários, ou né, algumas outras métricas de qualidade de cuidado, né? Eu acho, Thierry, que o Marcelo falou que, grosseiramente, os achados são parecidos. Em relação à intensidade de tratamento no grupo que não foi monitorizado. Que é uma coisa meio interessante, né? Talvez um pouco o contrário do que o estudo holandês mostrou, né? Que eu acho que um pouco é o que você faz com a monitorização, não necessariamente monitorizar ou não, sabe? Eu ainda acho que em alguns pacientes selecionados, vou dizer que metade dos pacientes lá que a gente monitorizou, a hora que passa o catéter não tem hipertensão intracraniana, né? E acho que é um cara que a gente não ia deixar. Mas daí também tem que usar o catéter, né? Que eu sempre falo isso, né? Não adianta também chegar lá na UTI, agora eu quero toma, agora eu quero sei lá o quê, e aí a gente não usa. A pique tá normal e o paciente fica dormindo 5 dias, né? Então, aí também que isso é frequente, então, já que tem o catéter, usa a informação, claro, desde que você confie, tá bem passado, é aquilo mesmo, faz sentido, né? Não é um valor que não tem nada a ver, né? Não é -5, né? Esse negócio da neuroproteção, mesmo sedação para neuroproteção, Obrigada. A gente já vai interromper aqui a gravação. Então, muito obrigado aí para todos vocês. Tchau, tchau.